Olá, povo de Deus, muito bom dia, paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos, mulheres que vencem, homens que vencem, jovens, crianças, que alegria estarmos aqui. Hoje nós vamos resumir 2 Samuel no capítulo 10. Eu acredito que vai ser um pouco mais rápido, mas extremamente importante para que possamos entender o que vai vir depois, que é a queda de Davi com Betseba. Todo mundo conhece essa história, né? Então é muito bom a gente saber o que estava acontecendo na vida de Davi antes desta queda tão famosa, tão conhecida. Eu gostaria que você lesse comigo alguns versículos, eu não vou ler muitos, porque senão vai ficar extenso. Então, coloca nos comentários, gente, coloca aí, 2 Samuel no capítulo 10. E eu quero ler aqui com você, diz assim, ó, e aconteceu que depois disso, depois de Davi ter abençoado a vida de Mefibosete, que é filho de Jonatas, né? A palavra do Senhor fala que depois disso, que morreu o rei dos filhos de Amon e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então, vamos começar aqui por essa parte. A Bíblia fala sobre o rei de Amon, né? Eram terras fora das terras de Israel. Nós sabemos que Davi está vindo numa sequência de guerras, conquistando, restaurando a terra de Israel, algumas que os filisteus invadiram e outros povos invadiram, e Davi foi lá e resgatou a terra de Israel, resgatou ali o seu espaço da terra prometida por Deus. Ele foi guerreando, foi vencendo os inimigos, foi tomando de volta o seu lugar. Mas existiam também reinos que eram ali, que estavam de fora de Israel, chamados gentios. Toda vez que você ouvir falar na Bíblia sobre os gentios, quem são os gentios? São um povo que não são judeu, né? Não era o povo de Israel, um povo que não era judeu. Então, os amonitas eram um povo gentio, que estava ali muito próximo de Davi. A palavra do Senhor fala que o rei Naás havia falecido, mas lá na história lá atrás, a Bíblia fala que os amonitas já tiveram problemas com Israel. Há muito tempo atrás tiveram seus conflitos, o rei Naás teve conflito com o rei Saul, então não era um povo amigo. Mas a palavra do Senhor conta aqui que assim que esse rei faleceu, a palavra do Senhor mostra que o filho dele, Anum, reinou em seu lugar, né? Versículo 2 diz assim: então disse Davi, usarei de beneficência a Anum, filho de Naás, como seu pai se beneficiou comigo. Usou de beneficência comigo. Nós não sabemos muito bem o que o rei Naás fez por Davi, que ele sentia na obrigação de retribuir esse favor, essa beneficência. Mas como a gente já conhece o coração de Davi, né? Como a gente já sabe, nós já conhecemos, nós já estamos estudando há muito tempo esse coração de Davi, de ajudar o próximo, de se preocupar até com os próprios inimigos, de fazer honra, de fazer, vamos dizer, homenagem até para as pessoas que mais o feriram. Davi tinha um coração muito sensível, né? Um coração muito bom. Então vai Davi lá para prestar as condolências ao filho do rei Naás, né? Que é Anum. Então ele fala assim: enviou Davi para consolá-lo pelo ministério dos seus servos acerca de seu pai. Vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, né? Então ele mandou lá um grupo de pessoas de sua confiança para prestar homenagem, condolências ao novo rei e também, né, para demonstrar ali que ele estava à disposição. Mas o que aconteceu foi que quando o grupo de Davi chegou até a terra dos amonitas, eles não enxergaram isso com os olhos bons. Eles olharam para aquilo como se Davi estivesse enviando espias para poder sondar a terra dos amonitas, como se Davi estivesse já de olho para poder tomar a terra deles. Então o que eles fizeram? Pegaram os representantes de Davi, cortaram a barba deles pela metade e cortaram a roupa deles de uma forma indecente. A Bíblia diz que cortou bem assim, tá aí no versículo 4. Então tomou Anum, os servos de Davi, e lhes rapou a barba pela metade e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu, ou seja,
fez eles passarem uma vergonha muito grande, uma humilhação muito grande, né? Porque eles queriam proteger a sua terra. E mandou aviso para Davi o que aconteceu com os servos de Davi. Muito triste o que aconteceu, tenho certeza que Davi, ele se sentiu muito frustrado e triste, porque ele mandou os homens com as maiores das boas intenções, mas inimigos, né? Não foi assim que os inimigos viram e fizeram essa ofensa tão grande, porque cortar a barba, desde Levítico, você percebe o quanto Deus fala da barba do homem ali, né? Como que para eles era um ritual diário deixar a barba crescer. Eles ungiam a barba com óleo. Você vai ver lá no Salmo 133, né? Que a palavra do Senhor fala sobre a barba de Arão, né? Como o óleo que desce sobre a barba de Arão, né? O azeite que desce sobre a barba de Arão. Então eles tinham assim, vamos ver, um ritual, um respeito, significava muita honra, muito respeito. Então assim, cortar a barba do homem pela metade era um desrespeito completo, e ainda mais as vestes, do jeito que foi feito, nossa, uma humilhação terrível. A Bíblia diz que quando Davi ficou sabendo o que fizeram com os homens que ele enviou eu tô procurando a palavra aqui, deixa eu achar, os embaixadores de Davi. Quando ele ficou sabendo o que aconteceu, ele, em primeiro lugar, preservou vamos dizer ali, a honra daqueles homens. Davi não pediu para os homens voltarem. Davi pediu para os homens se refugiarem em um lugar e ficar neste lugar até que a barba deles crescesse novamente. Mandou todo suporte para, vamos dizer ali, apoiar os homens naquele momento tão humilhante que eles passaram diante dos amonitas, né? Então Davi, em primeiro lugar, quando ele soube de tudo isso, ele foi se preocupar com a dor de quem havia passado pela situação. Ele não foi brigar, ele não ficou bravo, ele foi se preocupar em ajudar as pessoas que estavam naquele momento sentindo aquela dor, aquela humilhação. E depois que Davi viu que os seus embaixadores já estavam seguros num lugar, restaurando a sua honra, a sua dignidade, aí sim, Davi, ele enviou Joabe, sim, o Joabe, né, que você já conhece, o chefe do exército de Davi, que tá aqui até hoje, né, você sabe a história de que Joabe fez lá atrás. Davi ficou muito bravo com Joabe, jogou maldição em Joabe, mas tá Joabe aqui como chefe do exército, e agora um exército ainda maior, um exército ainda mais poderoso, porque naquela época que Joabe fez tudo aquilo, ainda tinha Isbossete, filho de Saul, que era rei, tinha, deixa eu lembrar aqui, ai meu Deus, lembra o nome, Abner, e tinha Abner também, né, que tava lá o chefe do exército lá do norte. Então tudo isso eu já falei aqui, sabe, gente? Então Joabe juntou ali o seu exército, que agora era muito mais forte, já que Israel havia unificado, juntou todo o seu exército e foi à luta contra os amonitas. E a Bíblia fala que Joabe e seu exército venceram os amonitas. Aí no capítulo 15 diz assim, olha: vendo, pois, os sírios, né, os arameus, quando falar os sírios, os arameus, você vai entender que é mais ou menos as mesmas pessoas. Versículo 15, vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se, e enviou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio e vieram a Elã. E Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchavam diante deles, né? Então eles se levantaram. Quando os arameus, os sírios, eles viram ali que os amonitas haviam sido derrotados, eles também se levantaram contra o exército de Davi. Só que vendo que o exército de Davi estava muito forte, muito poderoso, né, um grande exército, embora os arameus eram um povo muito grande, um povo muito inteligente, um povo muito preparado para a guerra, naquele momento ali eles viram que não iriam vencer e preferiram se renderem, e assim foi mais uma vitória de Davi. Então a vitória contra os amonitas e a vitória contra os sírios. A gente já sabe lá atrás que Davi já tinha vencido os filisteus, Davi já tinha vencido os moabitas, os sírios,
e Davi já tinha vencido. Tem mais um que eu não estou lembrando o nome, mas a gente vai lembrar amanhã na nossa live de perguntas e respostas. Hoje foi assim um pouquinho mais, vamos dizer assim, explicando a história, mas para você entender o que aconteceu, que Davi, ele caiu com Betseba. É muito importante você saber o que estava acontecendo antes. Era uma sequência de guerras e vitórias, guerras e vitórias, guerras e vitórias, guerras e vitórias. Davi na sua melhor fase. Eu sempre falo que ninguém cai por cair, né? Antes da pessoa cair, ou ela tropeça, ou ela escorrega. Alguma coisa sempre acontece antes da pessoa cair, né? Então, Davi caiu e antes dessa queda teve um escorregão. Mas amanhã a gente vai falar na nossa live para você entender mais, tá bom? Então, basicamente, resumindo tudo, é isso daí. Davi venceu os amonitas, e Davi venceu também os arameus, né? Que se renderam. E amanhã nós vamos falar aí sobre o 2 Samuel 11. Pastor, o que é que eu posso aprender com tudo isso, né? Que Davi, ele continuava seguindo a direção de Deus, com um coração muito bom, nas maiores das boas intenções. Mas existiam momentos de paz, existiam momentos de guerra. Existiam momentos em que ele tinha que, né, manter ali a paz, a tranquilidade, e havia momentos que ele tinha que guerrear pelo seu povo, principalmente seus embaixadores, que foram tremendamente envergonhados, desrespeitados, e Davi se achou no direito de lutar pela honra daquelas pessoas, né? Então, nas nossas vidas vai ter momentos de tranquilidade, vai ter momento de amizade, vai ter momento de guerra, vai ter momento de oração, vão ter momentos, né? Então, nós precisamos estar sempre vigilantes, mas principalmente quando estamos tendo uma sequência de vitórias. Davi estava tendo uma sequência de vitórias desde que a arca chegou até Israel, a arca voltou, né, para dentro de Jerusalém. A palavra do Senhor fala que foi só vitória, 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 vitória. Então Davi só ia se engrandecendo e se engrandecendo e se engrandecendo, né, e tendo uma certa segurança em si mesmo, no seu grande exército. Ele confiava muito no seu exército, tanto que ele nem foi, ele mandou Joabe para resolver o problema com os amonitas. Então Davi estava se sentindo uma certa segurança, uma segurança muito perigosa, que amanhã nós vamos falar mais, amém? Então vamos fazer uma oração? Poderoso Deus, mais uma vez nós te agradecemos por começar essa manhã meditando na Tua Palavra, muitos e muitos ensinamentos sempre, que nós possamos guardar tudo isso em nossos corações, que o diabo jamais venha roubar de nós essas revelações, esses ensinamentos que é por toda a nossa vida. Senhor Jesus, abençoa o nosso país, abençoa o nosso Brasil, socorre o nosso povo brasileiro, derrama bênçãos sem medidas, principalmente de paz e de união para o nosso povo. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo essa pessoa e o dia de hoje, que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a vida dela, a família dela, a casa dela, em nome de Jesus, que ela tenha muitos testemunhos para contar, muitas vitórias para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Se você diga amém, diga graças a Deus, amém? Então é isso, gente, é basiquinho hoje, mas hoje é uma preparação porque eu vou falar amanhã, então é muito importante deixar isso bem claro para vocês, tá bom? Beijão no coração de vocês e até amanhã às 7h30 da manhã na nossa live ao vivo de perguntas e respostas. Compartilha, deixa o joinha, se inscreve no canal se não é inscrita. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.